Estamos aqui no Engenho Jundiá com meu amigo Miguel, meu caro amigo aqui Everton, no projeto Oficina de Audiovisual. 1 minuto, né? Contando história, se não me engano. 1 minuto. Vamos apreciar aqui o passeio. Lugar lindo, sinceramente. E rico em histórias, literalmente também. Cadê a moça da cadeira? Do lado dela. Começa a capinar aí das plantas. Já está tudo certinho aí? Já tem iluminação? Não, aqui um pouquinho. Nós estamos naquele espaço da moita do engenho, que era onde extraía o caldo da cana, para começar todo o processo em torno do açúcar. Essa moita foi construída em 1817 por um senhor chamado Antônio Bernardo de Moura, que era uma pessoa muito bem-sucedida na plantação de algodão. Era um homem rico, mas ele não tinha status de senhor de engenho. Então ele queria ter aquele prestígio, aquele status mesmo que o senhor de engenho tinha em 1800, no século XIX, né? Então ele construiu essa moita toda. A princípio foi um engenho bangoeu trapiche, que era um engenho movido por animais para poder tracionar os tambores e escoar o caldo da cana. Esse caldo da cana ia para um depósito para que o engenho não parasse tanto. E dali então já a gente vai ir para outra sequência para o cozinhamento do caldo da cana. Então é uma moita toda feita sem cimento, com a caliça, a ajuda da caliça para unir o barro e a terra e a argila, né, a mistura que você usou para fazer essas colunas. E as peças são todas originais. Então essa construção, que é o primeiro espaço da moita, é de 200 e alguns anos, toda preservada e toda original. Hoje funciona aqui uma vacaria, que quando nós deixamos, no caso o João teve uma vacaria também naquele estilo manual, vendia leite em garrafa, mas tudo isso já foi do passado. Ele hoje tem uma vacaria totalmente mecanizada e vende o leite a alguns laticínios que vêm apanhar o leite aqui. Então, se tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, algum complemento, e na continuação do engenho Trapiche, então em 1895 foi fundado o engenho Vapor, mas já com a família Corrêa de Oliveira Andrade. O senhor Antônio Bernardo de Moura, ele não conseguiu, ele investiu muito, gastou demais, acabou o dinheiro que ele tinha do algodão, ficou como senhor de engenho, mas não conseguiu continuar com as despesas. Então, em 1879, o engenho foi vendido à família Corrêa de Oliveira Andrade, que é o bisavô dos meus filhos. E hoje eu fico aqui fazendo turismo rural para contar um pouco da história do engenho e também dar continuidade, não é? Porque você vai no engenho hoje, você não encontra mais uma moita inteira, porque é difícil a manutenção, é difícil até quem suba para tirar uma copeira. Os cabos são originais, as ripas são aquelas ripas ripadas de uma arte chamada leiteiro. A gente não usa ripa serrada, a gente tenta manter o original de 1817. Então, se quiser alguma pergunta, a gente vai se dirigir para o museu. Eu acho que nessa região daqui, eu acho que só tem isso aqui, Navieira e Porto Vivo. Só que aqui é original. A Navieira é original também, não sei se ela tem muita também. Mas Poço Comprido foi restaurado. Né? A gente está falando aqui num lugar que está construído, está do jeito que foi construído. As suas próprias palavras, o que esse engenho representa para a sua família? Representa a minha vida, porque eu cheguei aqui com 18 anos. Foi o período que eu eduquei meus filhos aqui até a mais velha ter 13 anos. Depois eu fui para o Recife, porque naquela época não tinha escolas boas em Vicência. Eles foram estudar em Nazaré e não tinha calçamento ainda. Então ficou muito difícil a gente continuar aqui. Então eu passei um período em Recife e voltei em 2010. Mas nunca abandonei Jundiá.
vinha sempre final de semana, férias, feriado, e é como eu te disse, é a minha vida. Pronto, aproveitando que a senhora falou um pouco da sua infância, a senhora consegue ter uma boa memória das mudanças que a senhora e o engenho teve desde essa época até os dias de hoje? Olha, eu não passei infância aqui. A história do engenho é dos Correios de Oliveira Andrade, que foi meu marido, João, alguém conheceu ele, né, aqui em Tacho, principalmente. E meu pai foi senhor de engenho também em Aliança, no engenho do Carro. Então a minha infância foi também de engenho. E as lembranças são muitas, né? Porque eu ainda consigo ter uma lembrança, por exemplo, ver um homem batendo o mel de engenho num tanque quando saía da taxa que finalizava o mel de engenho, ele ainda ia ser batido no tanque. Então a gente vai falar dessa outra parte lá no museu. Pronto, só para mostrar para mim. Pois então. E a nossa propriedade vai até o lugar que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, né? Onde tem a capelinha de 95, a pista de bolo que é desativada e muita visitação ali, passeio, faz churrasco, ali a visitação é aberta. A gente não participa de nada ali em cima, a não ser das antenas de telefonia e da capela, né? E quando tem o roli. A nossa área de mata é aquela, e aquelas bananas já são de outros proprietários. A nossa área aqui embaixo vai onde essa pastagem rasteira. Que existe uma verdadeira mudança de você sair da cana-de-açúcar para a pecuária. Só você quer aprofundar um pouco mais. Olha, nós já estamos naquela área foi banana, agora já é pecuária. Aqui os cercados são propriedades já é pecuária. E as terras de cana são todas arrendadas à usina, nós já plantamos mais. Aqui nós temos 3 moradores, e esse aí aqui é casa, aquela ali é vaqueiro, e esse é uma trabalha para a usina. Da cidade. É um museu registrado no IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E esse museu está organizado há mais de 30 anos que nós pegamos as peças que foram usadas na fabricação de açúcar deste engenho e concentramos todas aqui. A gente vai passar primeiramente pela mesa, que era lá da primeira sala, onde se botavam as canas, que é uma mesa original, e que está ao lado de uma pequena moeda, né? Porque é um caldo de cana. Quando o engenho parou, a intenção daquelas enormes moedas era se desfazer, porque não tinha mais. Você não conseguia competir com as usinas. A usina Barra chegou na década de 20 e a Laranjeira na década de 50. Então era impossível você que tinha um trabalho todo manual competir com tecnologia. Então tudo isso aqui é original até a moagem do engenho. Ali está a placa do museu. E Pessoal, aqui só um minutinho. Cuidado, pessoal, aqui para não Cair. os cuidados. É, realmente é. Não se machucar.
Ô moça, faça favor, bata aqui que ela vai iniciar o discurso aqui sobre Iluminação o lugar mesmo agora. também. Todo mundo Olha, preso. 1, 2, 3, vá. na sequência, nós saímos de lá da primeira sala e vamos até ali, onde é um bezerreiro, mas era chamado assentamento, onde tinha as taxas de cozinhamento do caldo da cana, para virar até o mel de engenho. Nessa sala, ela tem 200 pontos e nós temos 200 pontos. Hoje já está. Você se sente meio... Isso é nostálgico, cara. Nossa. E ao longo do tempo foi se adaptando para outras necessidades. Então aqui era onde se cozinhava o caldo, eles entraram naquela sala das colunas que banha sem cimento. E isso aqui feito no machado, todos esses furos, nas tábuas de sapucaia rosa. Então, aqui ficava o mestre do açúcar e quando determinado momento, ele chamava, a princípio, os escravos e depois os homens libertos, entravam por aquele buraco e viam desarrolhar essas formas. Por baixo, tem 2 metros de altura. Ao desarrolhar as formas, caía o mel de furo. E o mel de furo era feito a cachaça no engenho. Todo engenho tinha destilaria para poder o senhor de engenho ter rendimentos durante o ano todo. Fazia 6 meses de açúcar e 6 meses de cachaça. Então aqui é a casa de Purgar, casa mais preservada do estado de Pernambuco, no momento, porque também ninguém, aqui foi um acaso, ninguém se interessou em comprar, nós demos as formas, perdeu-se ao longo do tempo, eram 200 furos nessa sala e hoje nós temos 4 furos. Então quando o açúcar, o mel de engenho, chegava na taxa, ele ia ser batido num tanque e vinha para essas formas. Daqui ficava o açúcar mascavo na camada do meio, que era o açúcar comercializado. O açúcar de baixo, como ainda tinha alguma umidade, ele não era às vezes botado para o gado, às vezes era botado aqui para o mel de furo, entendeu? Para fazer volume. Mas o açúcar comercializado era o mascavo. E por que purgado? Porque em algumas formas se botava por cima do açúcar mascavo uma camada de maçapê, o mestre aguava essa camada e esse maçapé aspirava as impurezas do mascavo. Então era um açúcar chamado purgado, que não era feito em todas as formas, mas era feito assim para o seu engenho, era feito para a família, era feito para dar um presente. E também um açúcar mais valorizado, que era um açúcar purgado, mas não era feito assim quantidade. E o açúcar mascavo ainda ia para o sol para terminar de secar. A princípio embalado em caixas, e aí depois a gente vai passar no depósito, que é o encaixamento ou encaixapanagem e encaixotamento. Esse açúcar era levado para o Porto de Goiânia para ser comercializado lá, e que o Porto de Goiânia tinha importação de tamanho quanto conhecido. Então surgia o quê? Surgia a classe de tropeiros que trazia as novidades que chegavam da Europa para as senhoras de engenho, para as pessoas que pudessem acompanhar a evolução da modernidade e levavam e voltavam com açúcar em carro de boi e em burro. Quando surgiu a linha férrea, e esses tropeiros, eu acho que vocês já ouviram falar, que era a dona Vicente, que tinha um rancho, hospedava os tropeiros, e dali surgiu então a cidade, a vila primeiro e depois a cidade de Vicente. Normalmente as cidades eram formadas ao redor assim, de alguma coisa. Por exemplo, como é o nome daquela do Rio Grande do Sul? Uma cidade turística muito grande. Gramado. Gramado foi começando a se formar em torno da linha férrea, porque as pessoas que tinham problema de pulmão iam para lá pelo clima, e ali foi se construindo algumas casinhas e cresceram com licença. Surgiu também. Normalmente era assim.
torno de uma igreja, de uma capela, de uma linha de trem, aí se formavam os bairros e depois as vilas e cidades. Aqui, minha gente, é o meio de transporte que a gente usava com a cangalha do bug, onde tinha os cambitos, se usava os cambitos, se usava os caçoar e se usava essas caçambas. Parece incrível, mas aqui no engenho ainda tem que carregar água assim, escorrendo, ou em carro de mão, porque tem 5 casas aqui que a água do poço que nós fizemos para atingir 10 casas, 5 ficaram acima da gravidade. Então, é nessa passagem que vocês passaram ali em cima das casinhas, mais um ano que eu tenho contato com o IPA, porque nós já temos o poço, temos chafariz, e só quem pode fazer a continuação para abastecer essas casas é o IPA. Enquanto isso, eles ainda estão carregando nessas caçambas o balde de plástico, mas isso é um detalhe só. E passa para resolver, né? Os caçoar servem ainda para transportar as bananas das partes altas para as partes baixas, para poder ir para o caminhão. E, como eu falei, você olhando a parede aí, vê o uso do cal, que foi com que foi construída essa parede há 200 e poucos anos. Teve luz elétrica, né, aqui, com esse candeeiro. E algumas peças que tem aqui são peças de trator, peças de ferro-apoio, enfim. Aqui, como é uma pequena moeda, o que a gente fala que aqui foi tração humana era para movimentar esses tambores. A cana não tinha condições de trabalho humano de mover esses tambores, que não eram desse tamanho, eram tambores enormes. Então aqui a gente tinha, como se fosse lá em cima, eu vou mostrar para vocês, um carrossel chamado Almanjarra, que era funcionado em cada braço um animal, e aí os animais era quem fazia tracionar os tambores para poder tirar o caldo da cana. Aqui a gente vai entrar na outra seção. Fogueiro. Interessantíssimo. Caramba, viu? Aquela outra sala que nós fomos e que era o cozinhamento do caldo da cana em 5 taxas. Essa era a taxa da boca, era a menor taxa. E que o trabalhador passava o caldo da cana com essa peça, um coco. Aliás, está só trocada a etiqueta. O coco para vir diminuindo o caldo e até reduzir e ficar em mel de engenho. Do mel de engenho aqui você já podia consumir, feder, mas o senhor de engenho queria fazer açúcar. Então ele ia para um tanque de cimento, parece que eu estou vendo, por uma canaleta, e a pessoa batia com esse rodo para o açúcar, para o mel de engenho adquirir mais consistência para poder ir para as formas. Então era muito interessante porque nesse tanque de cimento criava-se os cristais. Como assim a gente vê numa máquina de algodão doce aqueles cristais? Que era chamado de raspas duras, o que deu origem ao nome rapadura. Aqui nessa região não teve engenho de rapadura. Os engenhos de rapadura foram mais no Agreste. Agreste, Sertão, então tinha a mão de obra humana, era um engenho bem menor. Aqui nós fazíamos 40 pães de açúcar diariamente. Era um engenho considerado de médio porte. Aqui a gente apresenta a vocês o panguê, onde era desenformado as formas e também transportado o bagaço da cana. Na realidade, a cana-de-açúcar aproveita tudo. E é uma lavoura que você planta uma vez e ela pode dar 5, 6 folhas. Nós tivemos casa aqui de 10 folhas, tratando, logicamente, limpando, adubando, entendeu? E não precisa plantar todo ano, como a macaxeira, como outra lavoura. Então o povo fala muito da cana-de-açúcar, mas era a única lavoura que podia ter sido colonizada no Brasil. Porque era uma lavoura resistente, uma lavoura fácil também, tendo muita mão de obra, né? Mas fácil de ser reaproveitada. Ô Nato, tu acende aí essa luz, por favor.
Aqui nós temos essa peça que era o arado, que era puxado por um boi e que cavava os regos da cana. O homem ali aprumando e depois ia semeando os rebolhos. Essa peça aqui é um carrinho de ferro só para transportar essas madeiras, para elas não virem batendo, e eles tinham muito cuidado, não virem estragando as cabeças da peça. Isso aqui é uma talha que você vê em oficinas hoje modernas, que era justamente para subir as peças pesadas. E interessante é isso aqui que se chama zorra. Quando você tinha que enfrentar um atoleiro, você botava uma peça de ferro dessa e a roda ia passando de pedaço em pedaços. Chama-se zorra. Eu ainda trabalhei com esse instrumento aí. Ainda trabalhei com isso ainda. Como? Eu ainda trabalhei com esse instrumento ainda. Ainda trabalha, né? Eu trabalhei. Pois é. E aqui eram os bornaus quando o boi ia limpar um rego de cana para outro, para que eles não comessem o olho da cana que estava nascendo, botava isso ao inverso com milho e o gado ia comer daquilo e não prejudicava a cana que estava nascendo. Então era tudo muito assim pensado, criado pelas pessoas mesmo, porque você não tinha fonte de informações. Era um rádiozinho de pilha no máximo, né? E o resto boca a boca. Essa aqui, todo senhor de engenho, quando chegava no engenho, tinha que ter uma olaria para fazer seus tijolos manual e sua telha de coxa. A telha de coxa ainda foi do feito dos escravos. Depois, certamente, arranjaram um molde de madeira, tanto que você não vê uma telha de coxa igual a outra, muito raramente. E essa escada já foi remendada, mas ela era aquela escada emechada que você não usava prego, fazia as cavas e encaixava na outra, exatamente. Aqui a gente tem duas formas. As primeiras formas de açúcar foram de barro, quebrava muito. A segunda de madeira, que é uma réplica. Também a umidade do açúcar deixava se estragar muito rápido. E aqui, segundo me passaram, foi introduzida no governo holandês e que ficou até o final da produção de açúcar. Elas eram arrolhadas. É a situação que eu falei lá, que quando desarrolhava caía o mel de furo para fazer a cachaça. E a nossa destilaria era esse pedaço aqui. A primeira, depois meu sogro aumentou e a gente, quando vem alunos, 50, 60 alunos, a gente senta aqui para poder falar, né? E temos a balança inglesa, que é original também, onde pesou o nosso café e o açúcar. Nós fomos produtores de café também, em menos escala. E Jundiá foi sempre uma propriedade que diversificação de lavouras. Nós tivemos sempre banana, que plantou até arroz em Jundiá. Café, arroz, algodão, banana, cana-de-açúcar. Só que hoje, como eu já falei, as áreas de cana são arrendadas e nós temos só as pastagens. E fazemos o turismo rural já há mais de 30 anos para, vamos dizer, mas para repassar as histórias e também completar um pouco financeiramente. Faz as duas coisas, mas eu digo sempre, se eu fosse viver do turismo, minha filha, eu não me sustentava. Complicado. Agora, aproveitando esse gancho, a senhora pode dizer em que ponto a história do engenho se desvincula da história de Vicência? De engenho? Do engenho em si, a história se separa da história de Vicência, da origem de Vicência? Eu acho que não separa. Jundiá, quando você chega aqui, eu faço questão de dizer que Jundiá é no município de Vicência. Entendeu? Agora, Vicência, Jundiá surgiu de uma Sérgio Maria, de Dona Vicência. Dona Vicência, segundo eu soube recentemente, era uma mulher viúva, porque realmente a coroa não dava uma Sérgio Maria a uma mulher, não tinha condições. E ela ficou, para se sustentar, abriu o tal rancho, onde abrigava os tropeiros. Então, quando foi 1750, veio o Brasil descoberto em 1500. Os engenhos dessa região vieram muito tempo depois. Mas ela, como propriedade, desmembrou Jundiá e mais 3 propriedades em 1750, para poder desenvolver o local. Aí, em 1817, foi que o engenho, a propriedade de Jundiá passou a ser o engenho Jundiá. E passou de 1817 até 1879, com vários proprietários, inclusive 2 padres,
e passou então para o Manuel Corrêa de Oliveira Andrade, que é o bisavô dos meus filhos. E até hoje nós estamos mantendo com certas dificuldades esse engenho com a família Corrêa de Oliveira Andrade. Foi o Manuel Corrêa, depois veio o filho dele, Joaquim Corrêa, depois veio João, e agora estamos eu e os filhos. E não sabemos o dia da manhã, né? Que a gente vem o dia de hoje. Uma curiosidade, usava-se um boi só para cana, um boi só quando era para limpar ou plantar a cana de açúcar. Eu ainda vi muitos bois trabalhando. Você viu, depois imagina a sua vida nova. Que é meu pai, que é meu pai, né? Ele foi administrador de licencinha durante muitos anos. Como é seu E nome? de Judiá Meu também. nome é Ivanildo. Seu Ivanildo. Ivanildo. Mas não é Ivanildo Empreiteiro, não. Não, era Ivanildo de Vicencinha, Seu Ivanildo de licencinha. Ele já administrou Judiá também. já administrei Judiá. Depois que eu usei a renda do Indel, eu administrei Judiá. Judiá, muitos anos. Tá tempo. Conhece bem aqui. A área de Judiá eu conheço. Judiá também, eu vou conhecer. Olha, a bisavó de meus filhos ia veranear em Ponta de Pera de carro de boi. Vocês acreditam nisso? Meu pai ia de cavalo para quanto tempo? De carro De de cavalo? boi, veranear, cavalo. Era aquela comitiva, né? E, enfim, a história muda, vai mudando, A vai evolução. a evolução. E a modernidade, hoje eu cheguei aqui em 62, quando eu casei, e não tinha nem luz elétrica na casa que a gente morava. A luz elétrica chegou em 66, 67, por aí. Nós tivemos geladeira de querosene, a luz de bateria, aquela luz de botão que acendia às 5h30 da tarde e às 10 horas apagava. Então, mas tudo eu acho que faz parte da história e do tempo. Daqui a 10 anos a gente está admirada como é que a gente viveu no dia de hoje. E está tão mais moderno. Realmente. Não é verdade? Tudo é evolução. Um ponto. Tem alguém que já esteja certo para dar continuidade no dia em que a senhora... Eu não sei. Eu não sei, porque quando a minha sogra fazia aquelas procissões, que vocês também alguém conhece, Uhum. ela se preocupava muito. Mas quem vai continuar as procissões aqui do engenho? E eu cheguei para continuar. Eu continuo ainda administrando as 3 procissões do engenho. Uma que vai para a Serra a pé, Sim. a do dia 25 que vai de carro e cavalo e moto. Hoje você imagine um cavalo acompanhando a procissão. Ela não poderia ver uma coisa dessa, ela não ia aceitar. E hoje eu aceito, porque é a realidade do momento. E tem a de volta, que é 6 de janeiro, que o pessoal da rua, os romeiros, vem trazer a imagem a pé também, onde ela fica na capela aqui do lado da casa, que é a capela de Joana d'Arc. A lá de cima é Nossa Senhora da Conceição, que são as procissões. E aqui é Joana d'Arc, que também quando chega lá tem outra história para contar. Vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem essa porta. E a dos bezerros, porque eles são registradas. Olha, aqui é o nosso pilão de café, mas o pilão caseiro. O pilão, o café a gente vendia em sacaria, né? Não vendia café pilado. Até minha sogra falecer, a gente tomava o café feito na cozinha, até Eu pilei 1970. eu pilei muito esse negócio. Pois é. E aqui é de origem indígena, em que as pessoas se escanchavam, para também era outra mão de pilão, que é a mão de pilão dessa do pilão maior. Sim. E eles pilavam milho para fazer o cuscuz, não tinha fogo para comprar. Não tinha flocão, não. Era tudo na Não tinha mão. flocão, nada. Uhum. Então, e ali são os bornais que eu já te expliquei. Uhum. Pedi para tu apagar a luz, nada. Aí vocês viram a terceira sala, a quarta destilaria, e aqui era onde Aqui. guardava o açúcar, era todo lugar. Aí virou um depósito até pequeno, né? Mas ele não economizava, você veja a quantidade de tijolo manual, né? Até porque a E riqueza não toda tinha dele, cimento. Hã? até porque toda a riqueza dele ficava aqui, não dava para economizar. Não, a riqueza do senhor do engenho era nesse depósito. Dona Zélia, algum dos seus filhos já chegou a comunicar com a senhora, por exemplo, olha, num dia em que... Ok? Algum dos seus filhos já chegou a, por exemplo, comunicar com a senhora alguma vez algum assunto referente à venda
Do desse? engenho? Sim. Ainda não. Ainda não. Eles têm muito amor por isso aqui, que foi criada, a infância deles foi aqui, né? Então a gente tá em inventário, né? João faleceu há 2 anos, mas não se fala em vender. Talvez um venda a outra, mas ainda não se sabe de nada, Entendo. entendeu? Ainda está no processo. Então, aqui pelo menos é garantido que aqui não vai desaparecer. Meu filho, o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe as mudanças, porque os filhos são os filhos. Aí vem 5 agregados, aí vem 12 netos, aí vem 12 agregados, aí já tem bisneto. Então todo esse povo vai opinar. De alguma Mas eu coisa, né? acredito que, pelo menos essa área aqui, Vai se manter preservada, né? vai ser preservada. Bom, gente, isso aqui, olha, é uma agulha de ferro que se costurava as cangalhas ou alguma peça que se tivesse que se costurar com barbante. E outras peças para não chegar à toa por aí, as peças de trator. Isso aqui é um ferro de um neto, quando criou também alguns animais por aqui ferrava. E aqui também, quando eu morei aqui, gostava de criar uns bezerrinhos, era o meu ferro. São peças que a gente tinha perdida por aí e juntou tudo aqui no museu. Entendo. Só que marcava os animais. Marcar os animais, né? Como é que você falou? Marcava os animais, né? Marcava os animais. Não tinha nada de marcar escravo. Porque na escravidão aqui durou muito pouco. Quando o meu bisavô de meus filhos comprou um Jundiaí, ele comprou como se chamava porteira fechada. Até hoje se usa esse termo, né? Então ele recebeu 9 escravos. Ele comprou em 1879 e a escravidão acabou em 88. Então os escravos daqui, segundo nos contaram, eram escravos, mas não eram assim torturados, certo? Então, inclusive tem um fato de um escravo chamado João Dias, e você sabe que na África a escravidão começou por lá, pelos árabes e pelas próprias tribos negreiras, e quem tinha mais poder escravizava os outros, e ele vinha trazendo, João Dias, um grupozinho de escravos para vender no litoral, porque era uma maneira de fazer dinheiro. Aí ele foi aprisionado por um grupo maior. Ele, como filho de um príncipe de uma dessas tribos, o João Dias, e ele veio bater em Jundiá. Então ele conversava muito com meu sogro, e meu sogro dizia que ele tinha um QI bem mais adiantado do que os outros escravos. E ele dizia que quando o pai dele soubesse o que fizeram com ele, ele ia ver, mas o pai dele nunca soube, porque quando houve a abolição, ele já era casado, já tinha família, e não quiseram voltar. A maioria dos escravos que voltaram para a África foi da Bahia. Aqui de Pernambuco, alguns devem ter voltado, mas não foi assim como na Bahia. Então a gente tem essas histórias, né? Que realmente vai dizer que um engenho do século XIX não teve escravidão. Muito difícil. Realmente. Agora não foi aquela escravidão do início da colonização. Né? O restinho final. Final, né? Final. Empurra essa porta aí, por Passando um favor. pouco mais o Tá coração. vendo? Então aí era o Eu senti que ela sente um certo alívio, né? Daqui não ter passado por tanto Não, sofrimento. com certeza, Com né? certeza. Com certeza. Apesar da gente não ter, vamos dizer, muita gente responsabiliza as gerações atuais, mas a gente não viveu aquela época, minha gente. Então hoje já é outra situação. Outra época, outras pessoas, né? né? Eu O convivi, foi o morei Sérgio Maria, né, minha gente? Eu considero o casal como um dos mais humanos senhores de engenho da região. Eu vi um depoimento desse, Porque porque a Elisa me visitava. É amiga Me até visitava hoje. uma minha mãe amiga, tem 84 era uma anos. amiga que a gente tinha, formava aqui, eram 100 casas de moradores, e a gente convivia com os moradores, entendeu? Vinham muito lá em casa, a gente visitava eles, entendeu? Era um relacionamento totalmente diferente. Eu de conta que tomava Todo- leite das vacas. Todos os anos ela leva a lembrancinha para minha mãe e minha mãe. E retorna a Lembrancinha pra lembrancinha. Esse Todos menino os aqui é filho de Lourenço, Dalton, o mais velho. De Lourenço? De Lourenço, o o teu mais irmão? Sim, Olha, esse tá é o vendo? Dalton. Birubiru, hoje eu ainda falei com ele. Viviram. Birubiru é quem faz meus trabalhos aqui de pedreiro. Isso. Fala pelos cotovelos, né? Diferente de nada. Inclusive, essa porta é original de 200 anos. Nossa, mais velha que eu. Aqui foi que
uma época, João quis botar a máquina de Se ração. você chegar na metade, você tá no lucro. Realmente, se chegar na metade, tá no lucro. Quando é 200 anos, já a porta é de outra maneira. Interessante. Eu nem pinto mais as portas, entendeu? Que eu acho que ela deve ficar mesmo assim mais natural. Representando E a época, né? depois, a época e depois outra coisa, você hoje não encontra, eu tenho que pintar algumas coisas da área da Casa Grande e a dificuldade da pessoa vir da rua para cá. Só vem se eu mandar o carro buscar, eu mandar levar, quer dizer, fica um serviço meio praticável, entendeu? Caro, o nome é esse. Quando a senhora falou sobre os costumes, eu queria entender se o engenho na história. Não, aqui não tem não. Que eu saiba, pelo menos. Aqui a gente tem o quê? Tem na esperança de achar uma botija, não é? Mas É raridade, né? né? Raridade. Agora ainda achar algum ainda não enterrar. Achar alguma. Teve até um senhor aí da rua que um dia desse trouxe uma máquina para procurar. Ele pode procurar, depois você dá um percentual. Porque o pai de João não tinha condições de guardar dinheiro, porque já existiu o banco. O pai de João teve 9 filhos, então era muito difícil dele criar esses filhos e ainda guardar dinheiro. Agora, o avô de João, aí chegou aqui um homem rico. E é muito interessante que ele era filho do dono de Canabrava. Canabrava se limita, ele faz o limite de Vicência com Timbaúba. E ele só teve um filho único. Então, eu tinha esperança realmente que ele tivesse guardado algum dinheiro na botija. Mas não se encontrou nada. Se encontrou quando fez aquele curso da ordenha, uns pedacinhos de louça quebrada. Guardou as coisas. Guardei. A gente vai entrar na casa, você vai conhecer o casarão, depois a gente vai embora. Chegar uma senhora subindo assim. Ela sozinha. Ah, tá. A senhora guarda um pouquinho. Ah, sim. A senhora tá sem. A senhora é personagem principal hoje. Imagina. Junto com o engenho, só pode contar. Oi, Gui. Ó, o leitinho, ó. Conseguiu pegar, ó. Aí bota o remédio, tá? Coisa ali e pronto. E aí, Karina? Pô, tá bom espantar tudo aí. Eu fui pela vaga, mas eu acho que. Matei garoto saindo. Opa! Bora! Construir uma casa assim de engenho, as pessoas tinham a preocupação também de mostrar que tinha um certo poder. Aqui não viveu o senhor de engenho de realeza, ele era um senhor de engenho de classe média, mas eles gostavam assim de fazer uns detalhes, fazer várias janelas, era um sinal que a casa tinha um certo poder. Então ela foi construída em 1900 e sem cimento também. Casarão desse, né? Casarão desse, você vai ver as pedras, a largura das madeiras de Tá ligado? Igual a igreja lá Aqui, de ó, Pinheira e Candeeira. Eu posso construir dele, gosto de sabe? Pinheira, cadeira e debaixo tem frideira, pô. Ali é poder ser igual. Aonde? Poço comprido. Cadê minha Ele falou que é 3. menina da claquete? Cadê? Menina da Cacrete, qual é a menina da Cacrete?
Fiquei do lado dela lá e dei mais uma atrasadinha, depois eu acompanhei a obra. Ele é especialista. Se for preparar, vocês ligam. Vamos fazer certo. Já entra antes. E ela... Olha, isso aqui que eu falei lá é uma almanjarra. Ela era toda de madeira. Essa almanjarra eu tenho a impressão que é naquele engenho do estado, como é o nome dele, meu Deus, que é em Garaçu. Isso aqui é o coco, onde passava o mel do engenho de uma taxa para outra. E aqui é o retrato da nossa casa. Aqui é do livro de Gilberto Freire, o que significa um triângulo rural. A moita, uma igreja e a casa grande. Nessa pintura, que foi a pintura Nanquim de Manuel Bandeira, ele botou a senzala agarrada na casa, que não era comum. As senzalas eram próximas, mas não tão assim, tão a não ser daqueles funcionários domésticos. Essa estante foi do meu sogro, onde tem alguns livros dele. E aqui as outras, isso aqui, esse menino conhece o Zé Duda. Eu gosto de deixar na área, no centro do engenho, né? Na sede do engenho. E aqui, isso aqui são as indulgências perpétuas que os padres capuchinos batizarem, casar, as pessoas que quisessem casar e fizeram 100 anos o ano passado. Nessa telefone de 1920, e eu queria apresentar João para quem não conheceu, que foi com quem eu fui casada há 60 anos. Normalmente você tinha em toda a casa antiga uma chapeleira, onde você botava os chapéus, as bengalas, sombrinhas, enfim. Esse telefone era aquele que você ligava para a cidade, tinha uma telefonista e repassava sua ligação. Outra... telefone de manivela. De manivela. Outra coisa que chama muita atenção é o ladrilho hidráulico, o chão da casa todo, de 100 anos. É uma sala austríaca anterior a esta casa. A casa do engenho original era entre esta casa e a moita. As casas eram próximas da moita. E isso aqui foi do casamento do senhor Manuel Corrêa, de 1881. Essa mobília está aqui. E esse senhor é justamente o Manuel Corrêa de Oliveira Andrade, que deu início à origem dessa família no engenho Jundiá. Ele casou com a dona Joaninha, que foi a primeira senhora do engenho, também do engenho Jundiá, da família Corrêa de Oliveira Andrade. E aqui a gente mostra os três proprietários, o seu Manuel, o seu Joaquim e João. Aí tem essas fotos todas, quando eu cheguei em 62, aqui essas fotos já existiam, essa sala que a gente chama a sala da memória, a sala da saudade, porque é a família, está toda representada aqui. O segundo senhor do engenho foi o doutor Joaquim, e o doutor Joaquim porque ele formou-se em Direito na Universidade de Recife em 1906. Então é um quadro também de mais de 100 anos. Ele aqui está ao lado, e aqui são os pais da dona Lumira, que foi a segunda senhora do engenho Jundiá. Aqui nessa porta de Benô, nós concentramos assim as peças de prata e de metal branco. E lá as de latão. São peças todas original que foi da família. E aqui nós podemos mostrar como foi construída essa casa. Aí, segundo quem entende, usou o óleo de baleia, não usou o cal. Se tivesse usado o cal, estava desperdiçado. Aqui quem toca piano, eu iria na linha. Aqui. Dalton. Esse aqui, para quem estudou geografia e história, é o senhor Manuel Corrêa de Andrade, que foi o terceiro filho do casal Zumbi e Joaquim. E essa cadeira era onde meu sogro assistiu o rádio. É a cadeira original daqui. E aqui é o casal atual da geração, o seu João, quando fez CPOR com a espada, e eu com 16 anos. Acreditem que
Sou eu mesmo. É a pessoa. E aqui, minha gente, é a foto mais antiga da sala, que é da família do Domingos da Costa Azevedo, que foi o pai da tenente da Catende. Alguém que lê alguma coisa sobre usina. A usina Catende era a usina mais bem aparelhada e mais bem, vamos dizer, forte financeiramente da América Latina. E depois terminou também se acabando, como várias. Nós temos aqui o caso da Cruangi, que hoje é uma cooperativa de fornecedor de cana, a COAF. Foi também de uma família, Queiroz, e por desentendimentos, hoje pertence à cooperativa de fornecedor de cana. É uma ironia, né? Fornecedor de cana virar usineiro. Tem toda uma história da família, né? São os pais da minha sogra, os pais do meu sogro, ele que comprou o engenho. Agora a gente sempre precisa assim, de um restauro, tá entendendo? E tem dificuldade, por exemplo, para restaurar com a minha família, tem que levar para o município. Mas eu não vejo se o município faz o restauro do seu Manuel. Não, eu nem me interesso de financiamento, sabe? Eu acho que a gente, João, por exemplo, ele se prejudicou muito com a história de financiamento. Tá entendendo? Não tem uma garantia de você do retorno. A cana-de-açúcar teve muitas crises. Em 1990, quando teve uma série, nós tivemos que arrendar o engenho, né? Arrendar o micro. Não arrendamos o supermercado, mas não. Mas fomos levando, né? Isso aí não tem mais nem engenho, né, para contar. Aqui era a carretilha que a minha sogra fazia sequilho. Elas eram muito habilidosas de voltar. E aqui chama-se Atenções de Almofariz, que era uma peça de farmácia para macerar os temperos e foi usada aqui como pilão diário. Chegou um tropeiro vendendo uma peça dessa de latão e certamente a minha sogra ou a sogra dela prata. Coisa interessante, né? Essa chave aqui. Essa chave aqui não é coisa muito antiga, não. Era um abridor de guaraná. Aliás, ele é também saca-rolha. Engana bastante. Engana bastante. Minha filha, uns 40 anos. E a antiguidade mesmo é considerada depois de sempre. Aí nós vamos ver eu tenho meus caras chamaram o quarto de primeira comunhão. Aqui foi o que eu me batizei. E isso aí foram os trabalhos que eu fazia também. Eu fazia a linha de adulto e a linha de recebimento. Quer dizer, eu tinha as coisas que eles estavam, Cara, isso aqui tem história, essa bichinha aqui. tem. Batizou meus irmãos mais velhos e batizou todos os meus filhos e alguns netos. Essa aqui é chamada o quarto das orações, que era das senhoras de engenho rezado. Então era um quarto que era só destinado a santuários, a imagens, a quadros. E quando eu voltei a morar aqui em 2010, eu deixei esses dois etagés para significar o que existiu aqui. Mas era um quarto que a gente ainda chama hoje o quarto dos santos. Chama Quarto das Orações. E aí eu modifiquei um pouco a máquina quando os meus filhos foram para o Recife, que era da fotografia, e algumas máquinas de retrato. Quem são os fotógrafos aqui? Como é o nome dela? Aquela Polaroid. E a Chica, né? Cara, esse bichinho é muito raro de encontrar. Então, é um quartinho que você não pode nem chamar um quarto assim para hospedar. Só quando chega assim uma pessoa sozinha. E é o quarto com o último forro da casa. Só tem esse quarto com o forro original. Agora olhem a altura do telhado, da direita atrás. Aqui é o quarto que pode pegar o aquilo de fazer aqui, muito. E eu queria fazer isso aqui. Só por quê?
Caramba, velho. Toda coisa mais antiga é carinha, pô. Não tem muito o que fazer, não. Isso aí, professor, isso aí, professor. Desenrola, desenrola. Tem que aprender também, né? Não é só eu. A banheirinha ali, né? Faz nascido. Nossa, só. Deixar na frente, tá de longe mesmo. Agora, essa são máquinas de cultura, peças controladas. Aqui tem as coisas. Foi o casamento do meu convite. Então, é uma foto tirada no mesmo dia, assinada, e era mesmo que uma foto que hoje não tivessem a olha. Casal Joaquim Zumira com seus filhos, João aqui, ó, e com já alguns netos. E aqui eu vou fotos nossas também. Aqui nós temos o meu bisavô que foi da Guarda Nacional, e com a espada dele também. Pronto, meus filhos quando moraram aqui. Eles são 4 mulheres e um homem. Isso é mais uma espada simbólica em si, né? Pra... Essa espada é original, viu? Essa espada é original. As duas? Essa espada, todas as duas. A lá, bem recente, que foi do CPUR de João. E aí foi da Guarda Nacional da República. Mas é bem mais antiga. Tem fácil uns 200 anos, né? Hum? Tem fácil uns 200 anos, né? Olha, é só fazer na ponta, né? Mas de qualquer Ela jeito... tem uma lâmina bonita. Eu tenho um neto que adora limpar ela. Mas é a espada original desse senhor que teve o bisavô. Olha só. Pronto. Esse relógio foi do casamento do seu Manuel. Essa mesa foi do casamento do seu Manuel. Tem 1881. A mesa, as cadeiras não. As cadeiras eram de palhinha e que se acabaram com o tempo. E esses móveis pretos, que tem a cristaleira, tem o buffet, e a mesa está na outra sala, porque a mesa dela aqui, eu não consegui sentar muita gente, então eu botei a mesa original da casa dessa, a gente consegue sentar e 12 a 14 pessoas por essas cadeiras. O luxo também é da sala. E o relógio que foi do casamento do Dr. Joaquim, isso aqui foi da minha avó materna, o conjunto de chá, que ela se costumava o chá das 5, e óleo de chefe. Os tachos de cobre, e aqui a gente faz a diferença que você está vendo eu chamar tacho, porque ele tem alça. Tacho, são as tachos. E essa torneira está também em exposição que foi usada para controlar a temperatura da caldeira quando o engenho ficou a vapor. Então, quando a temperatura elevava, alguém vinha, botava um pau e abria e dava uma salva. Aí a temperatura explodia a caldeira. Tinha pressão. Tirar isso. E a pressão, exatamente, era para controlar a temperatura. Aquilo foi um dos lampiões, né, que pode chamar assim, quando não se tinha luz elétrica. Sobrou esse, ou aquele na casa do estudante. Aqui nós vamos entrar na quarta sala, eles se preocupavam com sala e se preocupavam. Tentei construir uma gracinha dessa. Complicado. Relógio de pêndulo. Pois é, mas quem construiu a casa teve um filho só, mas não sei que teve uns netos. Aí teve que casar. Minha mãe ia ter uma dessa. Tinha, vendeu, foi. Minha mãe até hoje tem uma dessa. Quero guardar. Essa mesa que é incrível, aquela sala e com a casa dos banheiros, quando eu voltei a morar aqui, o banheiro aqui, não sei, subindo uma casa dessa, eu não tinha nem espaço. E a gente vai entrar na cozinha, a área que
vocês vão olhar, tá? As paredes externas. Televisão, a área de conforto. Fazemos doces caseiros, fazemos geleias e quando vem assim, marcado mais tempo, aí a gente vem com casa, limpa, aqui não e gastronomia, feita aqui em casa. Uma história sem comida também. Vamos contar uma história sem comida também. Pois é. Aqui são reportagens que nós saímos atendendo no jornal. São as chaves da casa original, todas de ferro. Aqui é o reino, não é nada, não é nada que o povo pensa para dar no escravo, não. É o reino que tangia o gado. E aqui, por exemplo, essa minha cunhada faz 100 anos agora, em maio. E ela usava na cela Cilhão. Isso aqui é o estribo da cela Cilhão. Elas andavam de saia e de lado, né? Se a dividia, ela é de 25. A mulher usava de calça comprida. Enfim, tem algumas pecinhas aqui. Aqui é João que criou o lugar de tangueira e recebeu alguns prêmios. E ficamos aqui com a área de conforto. Agora, essa parede aí foi reconstruída. O tijolo é manual, mas ela não é original. Foi quando eu fiz essa reforma aqui nessa área. Mas preservando as estruturas de telhado e de janelas e portas. E ali eu toquei piano e sanfona, era minha adolescência. Cadê o pianista aí? Mas você podia dar uma palhinha, né? Vamos. Aí foi uma reforma que a gente fez a cozinha aqui, aí eu saí empurrando. Ela, a minha funcionária. Aí, ó, o dono da câmera. Muita qualidade. Aí, ó. Fazendo legal. Pronto. Josão, pessoal, pra quem não conhece, cadê ela? Jardim lindo. Jardim lindo. Dia de infância e adolescência. E é que a gente ia todos os dias, quando não deixou de ter transporte. Peguei. A segunda não, peguei. Daqui, ia pra cidade estudar, até o ginásio, né? E antes tinha a nossa escolinha aqui, no Gênio. Depois que passou no ginásio, aí a gente passou a fazer depois. Uma galinha. Aí eu já tava. Cadê a gatita? E aí, gatinho? De boa? Dá um oi pra câmera. Quem vai ficar com ciúme é minha Zuleika, minha gata. Exatamente. Biologia. Em nome de Jesus, fazer muitas formaturas aí. A sua menina, a sua bebê. Cheiro de tempero. Adoro isso. Provavelmente eu já devo. Tem um senhor cachorro aqui, volta, tem um senhor cachorro aqui. Isso aqui era do tempo que era sacado. Tem um senhor cachorrão aqui. Tem um cachorro aqui, Se cuidado. vocês quiserem ir, É um banheiro ali. tem mais 2 banheiros lá atrás. E são Agora é suporte.
Sorria. Dá não. Cansou, meu amigo. Cansou ali. Minha bateria tá indo pro ralo já também. Joaquim Correia fez em 1930. Era a época de Getúlio Vargas, e Getúlio era do Partido Liberal e ele era do Partido Contrário, chamado Peretista. E como teve, vamos dizer, muita agitação no campo na época do Getúlio, ele estava invadindo os engenhos, queimava as casas de bagaço, e o meu sogro fez uma promessa que se de nada acontecesse em Jundiá, ele abriria uma capela para Joana d'Arc. Ele era agnóstico, ele não tinha assim, uma religião, mas ele conhecia a história de Joana d'Arc, que por sinal, eu quero ter uma plaquinha ali, ela foi do século XV, muito antiga, né? E quem já leu Joana d'Arc sabe que foi uma guerreira francesa e que tinha mensagens e que conseguiu ganhar várias batalhas lá entre a França e a Inglaterra. E ele morreu e não conseguiu fazer a capela e a minha sogra e os filhos fizeram. E aqui foi a cadeira que a dona Joaninha, a bisavó de meus filhos, tinha ao lado da igreja, ao lado do altar, era permitido que as pessoas que pudessem, quisessem, ter uma cadeira mais destacada, vamos dizer assim. Ela era sem cadeira e era genuflexória. Aí depois a igreja proibiu de ter e ficou aqui no museu. É de 1895 essa cadeira. E as famílias da gente iam para a igreja, né? De cabeça por dentro. Aqui é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que são das procissões, e ela fica hospedada aqui em Joana d'Arc, até começar todo dezembro com as procissões. Aqui embaixo tem São Severino do Ramo e Nosso Senhor Morto. São Severino do Ramo lá. E tem aqui essa sessão de fotos também de primeira comunhão. Eu estou aqui de primeira comunhão, minha mãe, João, meus dois irmãos, um tio, o batizado de uma das minhas filhas. Enfim, ali várias fotos das procissões do dia 25. Que era chamada Procissão dos Caminhoneiros, inaugurada por minha sogra em 1951 com uma amiga do Mota, que carregava o pedaço do engenho. E eles deram início a essa procissão. E a primeira procissão tiveram apenas 4 caminhões. Hoje é uma procissão que o primeiro é o caminhão, mas já continua com a procissão dos caminhoneiros. A fé se mistura muito com a história. A fé se mistura muito com a história. É. Até para se apoiar também. Olha, porque antigamente só existia o catolicismo, né? Você não tinha assim. Hoje você tem aqui no engenho muito mais evangélico do que católico, mas a gente convive muito bem, inclusive com o José no evangélico. Mas era religião. Como é que a gente pode dizer? Era religião oficial. Eu acho que ainda continua, né? Ainda hoje é do Brasil. Muito bem a meio, né? Bom, se quiserem alguma pergunta, alguma curiosidade. Opa! Tá bem que eu vou pra história, pra cuidar. As letras, quando você levantou aqui, tinha umas letras gravadas. Justamente elas eram personalizadas. Joana Xavier de Andrade, a bisavó dos meus filhos. E cada pessoa naquela época era uma época de respeito, você não sentava na cadeira de outra pessoa, né? Mesmo sendo assim, personalizada, já sabia que ali tinha o seu tom. Aí são os pedidos de primeira comunhão, meu e de João, você imagina quantos anos. E lá o missal que a gente ia para a missa, ao meu e da minha mãe, esses dois missalzinhos aqui, antigamente quando o padre celebrava no costa, ele tinha que ter uma coisa para mudar o missal do meu. Então isso aqui, nada, o ensino de Homeres era feito, a gente aqui no engenho tinha uma sociedade, você tinha carpinteiro, marceneiro, pessoas só para consertar a casa de morador, enfim, tinha vários profissionais. Não é como hoje. Hoje a gente tem 3 moradores, 3 funcionários desses. Essa já é uma Renata, né? Tem Rosel, inclusive com a doméstica, como motorista e como trabalhador rural. Quem faz o ajeitamento do sítio,
nas áreas externas. Aí, de vez em quando, chamar uma pessoa é muito difícil. Aqui tem Joana d'Arc, canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV. E nasceu em 1412 e morreu em 1431. Ela viveu muito pouco, foi nada como bruxa, né? Isso aí, Eu iria assistir. Já enjoaste, já, bicho? Candidato foi meu amigo. Sem bateria. Todo mundo sem bateria.